Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais um vídeo aqui no canal, como sempre trazendo para você as últimas notícias, novidades e informações de tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí eu peço com todo o carinho do mundo para você torcedor do Vasco que seja compartilhado nas redes sociais, Instagram, Facebook, principalmente nos grupos de WhatsApp, porque o torcedor vascaíno merece entender a falta de vergonha na cara dessa atual gestão, desse atual presidente em relação ao torcedor e em relação ao nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então peço para você acompanhar o vídeo aqui até o final, deixar nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre esse momento aí, 9 jogos sem vencer, cada vez mais próximo aí da zona de rebaixamento. E como sempre, peço para que cada um de vocês corra aqui embaixo do vídeo, deixa aquele gostei, deixa aquele like, aquela curtida para ajudar o canal a continuar crescendo cada vez mais. E você que é novo, você que é nova por aqui, fica o convite, ó, corre aqui embaixo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho de notificações para sempre receber os avisos do YouTube e também seguir as nossas redes sociais que são super importantes também, Instagram, Twitter e página do Facebook, todas elas aqui na descrição do vídeo para você ficar 100% conectado com as notícias e informações do nosso Vascão. Demorou? Antes da gente começar o vídeo, quero uma vez convidar todos vocês para se cadastrarem e participarem lá do nosso novo jogo online, um game de futebol, na qual você pode administrar um clube, contratar jogador, investir na construção de estádio, trazer patrocínios, ou se você quiser também, você pode ser o jogador da equipe. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo de hoje um link, e se você se cadastrar por esse link, você ganha 200 pontos para você já começar suas contratações e tudo mais. Vou deixar um vídeo curtinho aqui pra galera dar uma olhada como funciona e já já a gente volta com as notícias do Vascão. O vídeo de hoje é um oferecimento do nosso novo patrocinador, futebolteamgame.com, um jogo totalmente gratuito. Para você que gosta de futebol, você vai poder gerenciar o seu próprio time, tendo aí emoções de partidas em tempo real, torneios online com jogadores do mundo inteiro participando. Você vai criar o seu time, desenvolver e treinar os jogadores, montar o seu próprio estádio, colecionar troféus. Então fica o convite, chame seus amigos, corre lá no site, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo de hoje. Então, ó, corre lá, primeiro comentário, faça seu cadastro de graça, tudo online aí, web, não precisa fazer download de nada para você poder estar participando lá com a gente. Agora, vamos falar um pouco aí sobre a partida de ontem, né? Vasco 1, Corinthians 2, Vasco chega a 9 jogos sem vitória, 7 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil, e a situação é caótica, realmente dá medo a situação do Vasco nesse momento. A gente se aproxima a passos largos da zona de rebaixamento, a situação do clube aí, a gente sabe que tem um momento político, eleitoral, falta um pouco mais de 2 semanas para o sócio vascaíno escolher o seu novo presidente, e não poderia estar pior dentro de campo, né? Ontem o Vasco entrou com um novo treinador que realmente deu uma animada a mais, né? Teve uma motivação a mais, teve a estreia no segundo tempo do argentino Leonardo Gil, mas vamos comentar primeiro a primeira etapa, né? O primeiro tempo do Vasco. Infelizmente perdemos ali 2 jogadores que, na minha opinião, hoje são os 2 jogadores mais importantes do nosso time, o meia Martim Benítez e o atacante Germancano. O Vasco já entrou ali com Ribamar e Marco Júnior ali no meio de campo, ao lado de Carlinhos, né, ao lado do Andrei, o Vinícius voltando a atuar de titular também. E não deu certo, foi um primeiro tempo tenebroso, terrível da equipe vascaína, acabou ali sofrendo, né, o primeiro gol ali ainda na primeira etapa, na minha opinião, numa falha grotesca do Caio Tenório, né, uma bola alçada na área pelo Vasco, na área do Corinthians, sobrou pro Caio Tenório que chapou a bola ali, praticamente entregando o contra-ataque para a equipe corintiana, que veio com tudo. O Caio Tenório ainda perdeu uma dividida com o Matheus Vital, né, ex-jogador do Vasco, e infelizmente o Corinthians abriu o placar. Como eu falei, o primeiro tempo tecnicamente ali, cara, deu sono, deu nojo de ver aquele jogo. Segundo tempo, o Vasco voltou com a mesma equipe, me deixou um pouco chateado não ter feito nenhuma alteração no intervalo, mas logo no início da segunda etapa, nosso novo treinador, o Ricardo Sapinto, trocou o time, entrou com o Léo Gil, o Colo Gil na vaga do Andrei. Até fiquei um pouco assustado, eu falei, pô, vai tirar o Andrei? Será que vai dar certo? E cara, mudou completamente a forma do Vasco jogar, o Vasco mais organizado, um jogador consciente, que organiza jogadas, vai lá na zaga vascaína recolher aquela bola, dá passes centralizados,
abre o jogo pelas laterais, bons lançamentos, bate muito bem ali, escanteios também, então fiquei muito contente e com a expectativa muito boa para esse futuro meio de campo do Vasco aí com o Benítez, com o Cologil, com o próprio Andrei, né, podendo evoluir cada vez mais. O Vasco começou a tomar conta do jogo, a verdade é essa, teve diversas oportunidades, o Ribamar teve um chute no travessão ali, que por pouco a bola não entra. O Thales teve algumas oportunidades também, precisa trabalhar na finalização do Thales, ainda tá ali dando alguns moles, mas felizmente o Vasco buscou o empate numa jogada ali do Carlinhos, lançou dentro da área, o Thales Magno com muita categoria, dominou no peito, cruzou, né, deu um chute para dentro da área e o nosso Ribamar, felizmente, numa letra ali, acabou conseguindo empatar o jogo e o Vasco continuou com ímpeto ofensivo, indo para cima, fez algumas outras alterações na equipe ali, entrou o Lucas Santos, entrou o Guilherme Parede, que na minha opinião também não entraram bem, nem o Lucas Santos, nem o Parede, e o Vasco continuou indo para cima, tentando de tudo ali, né, para conseguir a vitória na partida, e mais uma vez, de uma forma ridícula, o Vasco sendo prejudicado pela arbitragem no lance do segundo gol do Corinthians, na origem da jogada, o jogador corintiano faz uma falta, o lance segue e na sequência, né, num chute despretensioso, a bola resvala no Henrique, vai de cobertura por cima do Fernando Miguel e acaba dando, né, a vitória para a equipe paulista. Nem consulta ao VAR teve, foi um lance extremamente parecido com aquele lance do ano passado entre Vasco e Grêmio fora de casa, num golaço do Pikachu, que na origem da jogada teria acontecido uma falta do Rossi, o gol foi anulado e, obviamente, quando é contra o Vasco, nada acontece. Sabe por quê? Porque a diretoria vascaína, o presidente do Vasco, não faz absolutamente nada, não cobra a CBF, não vai lá para poder marcar uma reunião e tentar suspender os árbitros, então cancelar a partida. Tu vê o Grêmio fazendo isso, você vê o São Paulo fazendo isso, você vê o Flamengo fazendo isso, você vê o próprio Corinthians fazendo isso, e a diretoria do Vasco age como se nada tivesse acontecido. Então, sinceramente, é ridículo, é feio. Mais uma vez aí o Vasco sendo prejudicado. Rede Globo, Sport TV, Premier, não reprisa o lance, porque para eles é bom, porque o Corinthians venceu, então tá tudo certo, né? Então, sinceramente, fico muito chateado. O Vasco não mereceu perder o jogo devido à segunda etapa ali. Não tô dizendo ali que o Vasco foi maravilhoso, mas a entrega ali, principalmente de alguns jogadores, como o Cologil, o Leonardo Gil, que entrou muito bem, na minha opinião, como o Thales Magno, que cresceu muito de produção na segunda etapa, apesar de ainda estar dando alguns moles em questão de finalização, e também, quando tá com a bola dentro da grande área, ir pra cima, tentar driblar, tentar ali conseguir um pênalti pro Vasco, ainda assim tá melhorando muito, tô gostando aí cada vez mais das atuações do Thales Magno. Carlinhos correu para a equipe inteira, impressionante que correu, o que tentou, ainda um pouco abafado, mas ainda assim disposição, força de vontade, jogador aguerrido, que tem aquele espírito, né, de vascaíno que vai para dentro em todas as bolas. Então Carlinhos tá de parabéns, precisa melhorar, mas estou gostando bastante aí da evolução dele na equipe do Vasco. E até o próprio Ribamar, que tecnicamente falando muito abaixo, mas ainda assim, força de vontade, disposição, bola no travessão, gol. Então parabéns Ribamar também, não é meu titular, sequer é o meu reserva imediato do Germancano, mas ainda assim gostei ali da força de vontade e entrega do Ribamar. E por outro lado, meu Deus do céu, o que são os laterais do Vasco? Meu Deus do céu, Caio Tenório, uma partida horrorosa, entregou o primeiro gol, muito fraco na marcação, não ganhou absolutamente nada. E o mesmo se aplica ao Henrique, né, que, meu Deus do céu, a cada jogo que passa, vem caindo de produção, vem perdendo qualidade, tecnicamente falando. Cara, tinha que estar jogando uma Série C, não dá pra ser titular do Vasco no Campeonato Brasileiro de primeira divisão, e a gente sabe que tem empresário por trás de tudo isso. Infelizmente, nós temos um Neto Borges, que toda vez que entra, tem uma participação muito mais efetiva, com muito mais participação em números, por exemplo, números muito melhores e muito maiores do que o Henrique. Temos um Riquelme da base que já vem sido pretendido por clubes como Real Madrid, Barcelona, PSG, Chelsea, Manchester United, e o moleque nem sequer pro banco vai, e não dá pra entender por que até hoje no Vasco quem manda no clube é empresário. Nosso presidente, ele é simplesmente um cachorrinho de um empresário que manda e desmanda, escala e não escala, faz o que quer dentro do clube, e mais uma vez o torcedor
torcedor vascaíno que acaba sofrendo com isso. Mas enfim, mais uma derrota, o Vasco aí chega à 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, se aproximando a passos largos da zona de rebaixamento, muito preocupado, mas ao mesmo tempo expectativa boa aí da estreia do Leonardo Gil, a volta do Benítez, a volta do Germancano, Thales Magno evoluindo, zaga vascaína precisa ser muito bem trabalhado, infelizmente o nosso capitão, o nosso zagueiraço Leandro Castan teve uma queda de qualidade técnica nas últimas partidas, ontem inclusive levou o terceiro cartão amarelo, então não joga o próximo jogo e eu espero, pelo amor de Deus, que o Wehrley não seja titular, que ele volte com o Ricardo Graça ao lado do Miranda, ou então coloque o Ulisses, porque não dá para aturar o Wehrley nessa zaga titular do Vasco, de jeito nenhum, o Wehrley não dá, então já fica o recado aí para a comissão técnica, para o novo treinador, que não dá, torcedor vascaíno não merece ver o Wehrley como titular na equipe do Vasco, e é esperar, né? Esperar que ele vai ter um trabalho agora longo, são 10 dias de preparação para a próxima equipe, vai ser excelente o fato do Vasco não ter uma partida nesse final de semana para jogar, então vai ser uma mini intertemporada praticamente para o treinador trabalhar estilo de jogo, passar para a equipe aí o que ele pretende nesses próximos jogos, né, no Brasileiro, Sul-Americano e tudo mais, então contente em relação a isso. Agora rapidinho falar sobre reforços, antes da gente falar sobre essa gestão pífia, ridícula desse atual presidente do Vasco, que sequer vascaíno quero falar sobre reforços, que tem muita gente me cobrando aqui. A situação é a seguinte: a diretoria está tentando, mas a diretoria do Vasco não consegue dinheiro, não consegue convencer jogador que salário está em dia. Então a situação é complicada. Valência, situação segue a mesma. Latifi e Blessing, exatamente a mesma. E em relação ao lateral direito, cara, se não contratar, sinceramente, a situação vai ficar cada vez mais complicada. Pikachu, esquece, não dá mais. Caio Tenório, força de vontade, jogador de disposição, mas não tem como ser titular do Vasco. E na lateral esquerda, cara, tem que sacar o Henrique, tem que botar Neto Borges, tem que botar Riquelme. Espero aí que essa situação de reforços aconteça já na próxima semana, aí, ou então ainda essa semana, não dá mais pra gente esperar. Então, Alexandre Campelo, diretoria, comissão técnica, vamos trabalhar para contratar jogadores de qualidade, que venham para ser titular, como é o caso do Léo Gil, como é o caso do Benítez e como é o caso do Germancano. E agora é um desabafo, cara, porque sinceramente é o momento de mudança no Vasco é agora. Faltam pouco mais de 2 semanas para as eleições do nosso clube acontecerem, são eleições históricas, primeira vez o sócio vai escolher diretamente quem será o seu novo presidente e não dá mais pra gente ter um presidente que não faz pelo clube. São 3 anos agora jogado no lixo, são 20 anos com Eurico Miranda, Roberto Dinamite e agora Alexandre Campelo, que o Vasco se afundou em dívidas. O Vasco hoje deve mais de 600 milhões de reais para a União, né, para o governo federal. Não temos condições de continuar de ser administrado por pessoas não capacitadas e, como eu falei, que sequer torcem pro Vasco. Eu desafio você pegar o Alexandre Campelo com foto de criança com a camisa do Vasco. Não tem, porque nunca torceu pro nosso clube. Tá ali de golpista, tá ali porque entrou pela porta dos fundos. E se tem uma coisa que eu vou fazer nessas eleições é campanha contra ele. Eu não aceito mais, não vou apoiar Brant, não vou apoiar Leven, não vou apoiar Salgado, não vou apoiar ninguém. Eu quero simplesmente que o Campelo saia do Vasco e que o sócio escolha o seu novo representante de forma direta, de forma inteligente, e que a gente possa ter uma união finalmente pelo clube. Porque a gente não tem como mais ficar 3 anos brigando contra rebaixamento com a administração pífia que é do Campelo, ficar 3 anos sem vencer o nosso arquirrival Flamengo sob uma administração ridícula como a do Campelo, ficar aí com brigas e traições como aconteceu durante esses 3 anos aí nessa administração do Alexandre Campelo, salários atrasados atrás de salários atrasados, e me vem ontem na rede social o Campelo comemorar que pagou 1 mês de salário atrasado lá atrás de junho, sendo que nós já estamos em outubro. Sinceramente, é isso que você, torcedor do Vasco, quer pro futuro do nosso clube? Eu sinceramente não, eu quero um futuro forte, um futuro digno, um futuro de títulos, de contratações de peso, de estruturação da nossa base. Não dá mais pro torcedor esperar. E digo mais, todos os feitos que tivemos durante esses últimos 3 anos no Vasco, foi você, torcedor, que fez acontecer, que foi contratação de jogadores que foram convencidos nas redes sociais a virem jogar no nosso clube. Caso do Germancano, caso do Benítez, caso do próprio treinador Ricardo Sá, caso do Leandro Castan. Foi associação em massa que você nos juntamos para ajudar o Vasco. Foi caso de patrocínios, como o próprio caso da Avan, que o torcedor vascaíno invadiu as redes sociais, pedindo, implorando para eles colocarem dinheiro no Vasco. Então todas as coisas positivas, CT, nós que pagamos. Então não vem Alexandre Campelo querer se gabar
querer aí tirar proveito do que o torcedor fez e falar que você tem envolvimento nisso, porque não tem. Quem tem é a torcida do Vasco. Você deveria ser homem o suficiente, vestir aí a cueca que tu usa e assumir que quem fez pelo Vasco foi a torcida e não você, um dito cujo que nem deveria estar dentro do Vasco nesse momento. Demorou, galera? Então, ó, compartilha esse vídeo, por favor. Peço aí de coração que esse vídeo chegue ao maior número de vascaínos, porque a torcida, o sócio, precisa ouvir a verdade e precisa entender que o Vasco precisa de mudanças e mudanças urgentes e que esse sujeito, Alexandre Campelo, não pode ficar à frente do nosso clube. Demorou? Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno. Quem puder dar aquela moral, deixa aquele joinha, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, no botãozinho vermelho. E como sempre falo aí, quem puder ajudar ainda mais o canal, quiser se tornar um membro aqui, R$1,99, só clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui do ladinho da tela, ou então aqui embaixo do vídeo, azul e branco, escrito seja membro, e se tornar um membro do canal para ajudar o nosso trabalho. Vamos que é Vasco, sempre ajudando o nosso clube. Valeu!